Com gols de Romero e de Memphis no finalzinho, o Corinthians vence o time do São Bernardo e mantém um 100% de aproveitamento atuando na Neoquímica Arena nesse Paulistão. Para essa partida, o técnico Ramon Dias poupou a maioria dos titulares e não colocou nem Memphis, nem o Iroberto. O Iroberto não poderia atuar, pois ele já estava suspenso, mas Memphis Depay e o Rodrigo Garro, que retornou nessa partida, também ainda não foi titular. Outros jogadores que também foram poupados aí dessa partida foram a dupla de zaga aí do Corinthians em tese titular, André Ramalho e o Kaká. Também foram poupados aí o André Carrilho e o Alex Santana aí também na dupla de volantes do Corinthians, foram preservados dessa partida, visando o clássico contra a equipe do Santos, que ocorrerá aí na quarta-feira, um duelo bastante importante para o Corinthians tentar vencer o primeiro clássico aí na temporada. O time do Corinthians no primeiro tempo teve bastante dificuldades na criação. O time não foi um time bastante intenso, assim como a gente costuma ver quando atua na Neoquímica Arena. Tanto que um dos grandes destaques do Corinthians nessa partida foi o José Martínez, que atuou ali como um ponta direita, foi o jogador que criou a maioria das oportunidades de gols ofensivamente para o Corinthians. Um jogador que estava arriscando aí bastante jogadas individuais e tinha levado aí vantagem na maioria das vezes. Ele conseguiu driblar o adversário, o jogador do São Bernardo. Então foi um jogador que teve grande destaque nesse primeiro tempo, assim como o Pedro Raul. Ele perdeu algumas oportunidades, teve uma cabeçada na trave, perdeu um gol aí frente a frente com um goleiro, mas foi um jogador que criou bastante oportunidades, também teve bons jogadas, bons pivôs aí que ele conseguiu fazer, diferente de outras partidas que ele não conseguia dar sequências nas jogadas. Então, ao meu ver, Pedro Raul e José Martínez foram os grandes destaques do Corinthians nesse primeiro tempo. Nada que seja assim tão grande coisa, mas foram dois jogadores que apareceram bem para o jogo. Já na segunda etapa, o Corinthians aí retornou jogando um pouco mais ofensivamente, tentando criar um pouco mais, mas aí o técnico Ramon Dias rapidamente, logo por volta de 15, 20 minutos do segundo tempo, abriu mão aí do time que estava jogando e resolveu colocar o Rodrigo Garro para fazer a sua estreia na temporada, fazer a sua estreia com a camisa 8 do Timão. Assim que ele entrou na partida, o Corinthians ganhou um gás a mais, já que a torcida entrou no jogo, e o Rodrigo Garro, com toda a sua classe, todo o talento que a gente conhece do nosso principal jogador da última temporada de 2024, entrou dando um dinamismo muito bom para o jogo, soltando aqueles passes que só ele consegue dar aí no meio de campo do Corinthians. O Coronado é um cara que é muito bom, mas não consegue aí suprir a ausência técnica do Rodrigo Garro. E o Corinthians conseguiu aí colocar uma intensidade assim que o Garro entrou, mas depois rapidamente essa intensidade foi abaixando, o time começou a errar alguns passes, a torcida aí começou a ficar ansiosa e impaciente, pois o gol não saía. Mas depois que entrou o Memphis Depay, o Corinthians aí completamente mudou e praticamente aí foi decretado que o Corinthians venceria essa partida, pois o Memphis entrou com bastante vontade de participar pelo olhar dele, pela a corrida dele no campo. A gente já se via aí que ele estava com vontade de jogo. Então o Corinthians aí nos acréscimos, onde já estava aí praticamente decretado, um pouco antes do acréscimo, o Corinthians conseguiu fazer uma boa jogada aí entre o Memphis Depay, onde ele corta aí para a direita e faz uma finalização, onde a bola é desviada e sobra aí para o Romero dentro da área, que só de cabeça empurra para o gol. Novamente o Romero, aquele cara que é sempre tão criticado, é aquele jogador que é o herói dessa vitória do Corinthians, um jogador que na minha visão não merece as críticas que sofrem de vez em quando, pois é um jogador bastante decisivo, que quando o Corinthians precisa, ele sempre está lá para ajudar o timão. Depois disso, o São Bernardo se lançou para a frente, e como aí já estava na cara, eles sofreram um contra-ataque que foi praticamente letal. O Memphis Depay aí em uma bola rifada, e, se não me engano, pelo João Pedro, ele consegue aí fazer um belo pivô para ele mesmo, que depois ele consegue dar um passe para o Romero, e o Romero aí novamente decisivo, um gol e uma assistência na conta dele. Ele só devolve aí para o Memphis, que friamente, com calma, não fez aí igual ele estava fazendo no início da temporada, não estava com calma aí à frente com o goleiro. Dessa vez ele bate de perna canhota e faz o 2-0 para o Timão, para a euforia aí da fiel torcida na Neoquímica Arena. O Corinthians já chega aí
a quarta vitória aí na Neoquímica Arena nesse Paulistão e agora foca as atenções para o clássico contra a equipe do Santos novamente na Neoquímica Arena na quarta-feira às 9h30 da noite. Bom, Fiel, já deixa aí nos comentários o que você achou dessa vitória do Timão. Vou ficando por aqui, Fiel, valeu e até os próximos vídeos.